Fala galera, você está em mais um Empreendendo no Reino, eu sou o André Mello. E eu sou o Ícaro Mello. E hoje nós estamos aqui para bater um papo sobre a entrevista que nós tivemos com o Gustavo Hipólito. O Gustavo, que é o CEO e fundador da Gold Street, o primeiro fundo de Venture Capital focado em Kingdom Business na América Latina. Então, vamos lá. O que você achou do papo, Kiko, com o Gustavo? Cara, eu achei muito legal, é meio vago falar, né? Assim como todas as entrevistas, cara, foi muito... a gente pensa que a entrevista vai por um lado e ela acaba pegando a gente de surpresa por outro, né? Verdade. Cara, ele tem uma visão muito mais ampla do que a administração do dinheiro como um recurso não nosso, né? Sendo um recurso de Deus. E durante a entrevista a gente vai falar aqui, citar alguns pontos, né? Mas só que, cara, a gente esperava, não, vai ser... O cara vai falar sobre investir no reino, vai falar sobre ajudar causas, enfim. Mas vai muito além disso, cara. A entrevista com ele, assim como várias outras, pegou a gente meio em coisas que a gente nem imaginava que as pessoas pensavam. Níveis muito mais profundos da administração do dinheiro, né? É verdade. E um dos pontos que me chamou a atenção também, né, é que não fica só no dinheiro, né, cara? Como ele... A gente perguntou, né, cara, qual foi sua carreira? Ele falou, fui vendedor em empresa de tecnologia a vida toda. E aí eu perguntei, mas como você, vendedor, se torna um investidor de risco? E aí ele até brincou, né, o CEO mandou. Como o cara tem a consciência de que Deus direcionou ele para essa profissão, Deus direcionou ele para esse negócio. E eu acho que vale a pena, cara, a gente até ressaltar, né, o que é o Venture Capital. É um fundo de investimento de risco, né? Então, uma empresa ela tem várias fases e essa empresa, às vezes, ela precisa ganhar velocidade e velocidade se compra com dinheiro. E essa empresa, às vezes, ela não tem caixa, ela precisa desse recurso extra para conseguir alavancar. Obviamente, se a gente for até uma parte mais conceitual, qual é a diferença de uma startup para uma empresa tradicional? Uma startup é uma empresa que cresce rápido. Então, é uma empresa focada, é uma empresa que está buscando o que a gente chama de Product Market Fit, que é aquele produto que se encaixa perfeitamente com o mercado, que vai fazer ela crescer de uma forma muito veloz. Só que para crescer de forma acelerada, precisa de dinheiro, né? Como diria os vossos poetas, quem quer rir tem que fazer rir, né? E essa maquininha aí, ela funciona com dinheiro. Então, muitas vezes, o empreendedor ele busca um fundo de Venture Capital que vai entender os seus indicadores e vai te fazer um cheque e ele, em troca, ele compra a sociedade, né? Ele se torna seu sócio nesse negócio e ele entra com dinheiro naquele projeto que você tem. E é muito legal enxergar isso, cara, pensando só em negócios do reino, né? E até o que a gente estava falando, e como foi Deus que direcionou ele, né? Eu acho maravilhosa ver a providência de Deus mesmo nisso, né? Deus ele coloca em algumas pessoas o desejo de empreender e Deus coloca em outras pessoas o desejo de investir nesses empreendimentos, sabe? Sim, como se ele estivesse vendo o jogo completo do xadrez ali, movimentando as peças certas da forma que ele bem entende, né? E eu acho que isso é... O que eu acho interessante nisso também é que a gente percebe Pra quem vê de fora, parece meio abrupto, né? Deus tá movimentando as peças no xadrez, eu sou só uma peça. Como eu ouvi recentemente uma pessoa falando, não, eu sou... Pra mim não importa a minha vontade e tal, assim. Claro, a gente entende esse lance de abrir mão das vontades, mas só que a gente percebe a paixão com que ele fala dessas coisas, né? Não é tipo assim, Deus me tirou do que eu gostava e colocou numa coisa que eu não gostava. Que a leitura que a gente faz cara, Deus me tirou de algo que eu gostava e me apresentou algo que eu realmente gostava. É verdade. Ele me deu algo que pra mim agora vale a pena. Putz, cara, eu
é uma missão minha e tal. Você percebe, pra quem vê de fora parece algo meio tirano, mas só que a soberania de Deus, ela leva em conta... Na verdade, a soberania de Deus não começa quando ele muda as nossas vontades, né? Quando parece que ele mudou nossas vontades. A soberania dele começou quando ele nos criou e ele já sabia o que a gente gostava, né? E às vezes as pessoas veem, Deus tá... Eu queria tanto fazer uma coisa, mas Deus... O cara... Olhando pra ele, por exemplo. Ele queria tanto fazer uma coisa, mas Deus mandou ele fazer outra. Não, na verdade, Deus sabia o que ele realmente gostava. Ele que nunca conseguiu encontrar realmente a veia dele. Exatamente. Se a gente parar pra pensar naquele texto, bem sei os pensamentos que têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então Exatamente. É o fim que você nem sabe que deseja, mas Deus sabe que você deseja. E até porque, né, se a gente pensasse, Deus realizasse exatamente o que a gente queria quando éramos adolescentes, talvez hoje seríamos adultos frustrados. Porque Deus sabia melhor do que a gente o que a gente queria, né? Muito bom. E ver Deus ele tem essa visão, né? Essa visão macro mesmo para falar, cara, você acha que quer isso é porque você só tá enxergando parte do tabuleiro. Deixa eu te falar, eu conheço o tabuleiro todo, né? O que é interessante também porque a gente às vezes não vê a grandiosidade das coisas que Deus tem pra gente, né? Claro que ele tem... tudo que ele tem pra gente é grandioso, não importa como isso pareça aos nossos olhos, né? Mas às vezes o cara pensou, não, cara, eu vou ser um grande profissional aqui na minha área. E quando eu falo também de grandiosidade, no ponto que eu vou falar, é grandiosidade de responsabilidade financeira, por exemplo. O cara quer ser um grande profissional na área dele, lidar com o dinheiro dele ali, cuidar das coisas dele. Mas o que ele não sabe que ele se apaixonaria é por esse negócio de, cara, eu sou alguém que investe muita grana em outras empresas. Muitas vezes o cara, até pela criação dele, não tô falando que é o caso do Gustavo, mas ele não vislumbra essas coisas, né? E Deus sabe, não, cara, eu te criei com capacidade pra ser isso e eu sei que você vai gostar disso daí. E eu tenho esse caminho pra você, né? Aí às vezes Deus movimenta as peças e o cara, putz, nossa, e eu posso mesmo, porque realmente eu sou um cara que veio de um lugar simples e agora eu tô investindo dinheiro em empresas, só Deus mesmo pra me mover até aqui. Exato, e muitas vezes esse lance até por... Eu não sei se é motivado por isso, mas muitas vezes por nós identificarmos esses desejos dentro de nós, sei lá, as sementes estão lá, só que a gente cria de alguma maneira, eu não sei se é o inimigo, né, que tenta fazer a gente ver da ótica errada, a gente acaba criando repulsa em algumas coisas que depois a gente vai enxergar que a gente nasceu para fazer. E isso é muito... Eu lembro quando eu lia, né, os CSA lá, que eu era moleque e tal, eu pensava assim, cara, eu quero trabalhar, né, quero ter uma vida executiva, mas tem uma parada que eu não quero ser vendedor, mano, ô vida desgraçada é ser vendedor. Eu pensava isso, porque eu falava, cara, é todo mês pressão, estresse, misericórdia, eu não nasci pra isso não. E cara, eu sou realizado fazendo isso, né, Deus sabia melhor do que eu mesmo o que ele desejava. E a gente pode ver diversos casos onde isso acontece, né? E às vezes, cara, o que Deus espera de nós é a disponibilidade simplesmente de dizer, Senhor, se é ser vendedor, eu não queria, mas eu tô livre ao seu dispor, pro que o Senhor quiser fazer. Eu tô lendo mais uma vez esse livro aqui, ó. Bom, para quem tá ouvindo o podcast, é Seguindo o Plano de Deus para a Sua Vida, do reverendo Kenneth Hagin. Cara, esse daqui é meu livro de cabeceira, com certeza, depois da Bíblia. Eu acho que eu já li mais de 15 vezes esse livro e eu tento ler uma vez por ano, pelo menos. Esse ano, por exemplo, é a segunda vez que eu tô lendo ele. Ele conta uma história de um camarada que ele falava assim para Deus. Deus, desde criança ele percebia um chamado missionário. Ele fala, e aí na época da Revolução Chinesa, da Revolução Comunista na China, ele via os absurdos que aconteciam lá e ele falava para Deus, Deus, me manda para qualquer lugar, exceto para a China. E aí ele falava isso para Deus, né? Deus, mas me manda para qualquer lugar, exceto para a China. E ele percebia um desejo de ir para a China, um chamado de Deus para a China.
E aí, ao ponto dele se desviar, falando, não, cara, pra China eu não vou não. Ele se desviar e quando ele voltou para Jesus, a oração dele foi, Senhor, eu vou fazer o que você quiser. Se o Senhor quiser me mandar pra China, tudo bem, eu vou pra China. E aí ele percebeu Deus falando para ele, eu não queria que você fosse pra China, eu queria que você estivesse disponível para, se preciso for, ir pra China. Então muitas vezes a gente fica lutando contra algumas coisas, mas o que Deus quer é simplesmente entrega total, né? Sim. Sabendo que Ele tem os melhores projetos, os melhores sonhos, os melhores planos para nós, né? E a gente às vezes fica temeroso dessas coisas, porque a gente... É normal do ser humano escolher o caminho mais rápido para as coisas, né? O mais seguro... Poxa, se eu vejo que tem uma... Eu tô chegando no shopping, tá lotado de estacionamento, e eu tô a 40 metros da porta e vi uma vaga. Cara, eu vou pegar essa daqui porque ela é mais segura, já tá aqui, eu tô vendo que a vaga tá ali. Mas você não... Será que não tem uma... Aí você vai entrar no shopping e vê que tem 3 vagas na porta lá. Pode crer. Mas, cara, se eu tivesse... mas eu não quero arriscar. Mas se eu tivesse vindo até aqui, que é mais longe, eu ia andar um caminho maior, ia procurar mais, mas só que... Podia chover que eu ia estar com o meu carro na porta aqui. Acho que é algo parecido, né? Às vezes a gente, por medo de... Não vou pra China, usando esse exemplo, né? Não, Deus quer que eu vá pra China. Não, às vezes ele quer que você esteja disposto... Vou filosofar aqui, né? Vou inventar uma historinha. Às vezes ele quer que você esteja disposto a ir pra China pra conhecer um cara nesse caminho que vai te abrir as portas pro país que ele quer que você vá realmente, né? Verdade. Enfim, às vezes a gente tem que se entregar totalmente ao plano e ao caminho que Deus tem pra gente, porque Ele quer dar o fim que a gente deseja, né? E Ele quer ensinar a gente a desejar certo também. E isso é muito louco, né? Porque pra nós, seres humanos, é totalmente contraintuitivo, né? Cara, você delegar as decisões da sua própria vida. Isso é muito louco, porque a gente, numa sociedade capitalista, né? Obviamente não estamos falando mal do capitalismo, eu acho que é o melhor sistema, o único que chegou mais próximo de funcionar, né? Os outros são utopia que você ouviu do seu professor de história, amém? Mas eu vejo que na sociedade a gente está correndo muitas vezes atrás de uma independência e se tornar dependente de alguém ao ponto de delegar, olha, toma as decisões por mim, é muito contraintuitivo, mas me parece, olhando para a palavra, que é a ideia de Deus, né? Lá em Provérbios 3:9 ele fala, confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento, né? Então, você consagra o seu caminho, você entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele de todo o coração e não no seu próprio entendimento. Para nós é bizarro isso, porque Deus ele tem um caminho melhor para nós. Deus tem uma forma melhor para fazer o que Ele quer fazer em nós, através de nós. E nós simplesmente precisamos tomar a decisão de não se viver de acordo com o nosso próprio padrão, mas confiar que Deus ele vai nos orientar pelo caminho certo, né? Sim. Enquanto eu falava que eu lembrei de uma parada de Ananias, né? Jesus aparece para Ananias e fala, nem sei se apareceu ou se foi uma visão, mas enfim, Jesus fala para Ananias, vai lá porque tem um camarada que tá cego, tá orando e eu quero que você vá lá orar por ele. Aí Ananias fala, Senhor, eu conheço esse cara, ou seja, eu tenho meu próprio conhecimento. Esse cara veio pra cá com uma carta pra prender aqueles que te seguem. Ananias ensinando pra Deus, eu tenho meu próprio conhecimento. Aí Deus falou assim, não, Deixa eu te contar um negócio que você não sabe, Deus. Exato. E aí Deus fala assim, bom, eu não vejo bem assim, viu? Vai lá porque ele é pra mim um servo escolhido pra sofrer por amor do meu nome. Olha que louco, né? Ananias, ele tinha uma visão, tinha um conhecimento, só que, cara, ele não via o quadro todo, né? Deus ele vê o quadro todo. Deus, ele... E se eu não me engano, acho que é para Ananias que ele fala que ele vai mostrar para Paulo o quanto vale padecer pelo nome dele, né? É isso aí. E o que eu acho legal, cara, que quando eu era mais novo, eu tinha uma visão disso, Deus vai mostrar o quanto vale sofrer pelo nome dele, né? E eu ficava só com sofrer pelo nome dele.
mas só que ele vai mostrar o quanto vale, cara. Esse acho que é o ponto-chave. Tipo, cara, é a mesma coisa que o cara fala, vou te mostrar o preço de uma Ferrari. Aí o cara, meu Deus, cara, é 170 mil. Cara, você não tá entendendo. A Ferrari tá aqui, ó. Você vai pagar o preço, mas eu vou te mostrar por que vale pagar esse preço. É a Ferrari, cara. Pode crer. Aí ele vai falar, vou mostrar pra ele o quanto vale, cara. O quão recompensador é. E recompensador, eu tô falando da recompensa. Qual o tamanho da recompensa que é padecer pelo meu nome. Ou seja, ele vai pagar um preço aqui, eu vou mostrar um caminho que ele não deseja, mas eu vou mostrar também qual que é o prêmio. Acho isso muito louco. Acho que tem bem a ver com o que a gente tá falando aqui. Porque, cara, não, eu não vou... Voltando na China, né? Não vou pra China, não. Cara, esteja disposto, porque eu vou te mostrar o quanto vale essa disposição, o seu prêmio, né? Não, muito louco. Enfim. Muito louco isso. Até nessa viagem de Paulo, né? E falando exatamente sobre isso, cara, eu acho que Paulo ele tinha aquela desconfiança profética, tipo, velho, esses malucos a gente tá tacando pedra, tá apedrejando. E Paulo tava lá quando Estevão foi apedrejado, né? E eu acho que ele ficava uma pulguinha atrás da orelha de Paulo falando, cara... Mano, esses caras estão morrendo, ninguém morre tão feliz, né? E outra porque Paulo, ele não tava querendo ser ruim por ser ruim. Na cabeça de Paulo, ele tava obedecendo a Deus. Ele tava servindo ao Senhor. E aí, quem sabe não era a pulguinha que ficava ali atrás da orelha dele. Mano, será que esses caras estão certos? E aí, tanto é que Jesus fala pra ele... Saulo, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Tipo, a portuguesana cara, para de dar murro em ponta de faca. E aí, assim, eu também acho, cara, obviamente o texto não é tão claro sobre isso, mas dá essa impressão, né, de tipo, cara, você sabe que tem alguma coisa diferente nesses caras e talvez... Eu imagino ele vendo Estevão? Não. Estevão. Estevão morrendo, enquanto Estevão morria, ele via os céus abertos, né? Mano, o cara tá... Que cara é essa, mano? Você tá sendo apedrejado com essa cara de maravilhado aí que você tá... E, tipo, pode crer. Cara, enquanto o cara era apedrejado, ele, cara, vendo os céus abertos, muito louco. Cara... E aí, eu acho que essas coisas eram juntadas no coração dele. Ele falou, cara, tem coisa errada aí. Quer dizer, ou tem coisa certa aí, ou eu que tô errado, sei lá. Pode crer. Até porque, né, os apologetas lá, a galera fala que uma das maiores provas da autenticidade do cristianismo é que ninguém morreria por uma mentira. Você falou, mano, o maluco vai me apedrejar até a morte, cara. É bem mais fácil negar. Mas só que... É muito louco isso. Quem que morreria por uma mentira? Só que o cara morrendo... Cara, eu vejo o Senhor, Cara, que louco. E eu acho que Paulo tava falando assim... Por que eles estão alegres em fazer isso? E é o lance que você falou. Cara, eu vou te mostrar o quanto vale. E é muito louco, cara, porque a história do Gustavo voltando aqui até pra gente não ficar muito ensino bíblico e fugir um pouquinho do nosso tema central, ele deu uma guinada na carreira dele, né? Ele deu uma guinada e se achou em algo que ele realmente a princípio não buscava, né? E o que eu acho interessante que ele traz pra gente, em algo que ele não desejava a princípio e tal, ele traz pra gente uma profundidade de pensamento na administração de recursos que eu mesmo não tinha. Ele fala, às vezes as pessoas pensam que a gente tá de olho na grana, eu separo um dinheiro todo mês pra dar pra missões, ou separo todo mês um dinheiro pra sustentar alguma obra e tal, mas ele falou, minha missão não é te ensinar a lidar com esse dinheiro, é trazer a noção de que não é só essa grana que não é sua. O 100% do que você tem é de Deus. Muito bom. E, inclusive, o dinheiro que você investe no seu futuro, ele é de Deus. E muitas vezes, é isso que foi chocante pra gente. A gente tá pegando esse dinheiro que também é de Deus e colocando em ações de empresas, por exemplo, empresas de cigarro. Em empresas que promovem escravidão em outros países. Sim. Em empresas que... enfim, só geram mal para a sociedade. Levou a nossa percepção de Kingdom Business e de Business as Mission a um outro nível. Porque geralmente a gente fala, não, essa grana aqui eu vou direcionar, vou pensar. Mas a grana que tá no seu bolso também, ela não tem que sustentar coisa errada, cara. Você não tem que sustentar a empresa de bebida, a empresa que acaba com famílias por aí.
Cara, foi muito bom. E ele falou que o trabalho dele é esse, apresentar carteiras, apresentar investimentos, apresentar, enfim, formas da pessoa investir o dinheiro dela em empresas do reino, ao invés do cara pegar essa grana e colocar, eu não quero citar o nome de nenhuma empresa, e colocar numa empresa famosa de cigarros aí, o cara colocar em uma empresa que está indo para a África sustentar países pobres lá, enfim, isso foi muito impressionante, cara. Cara, e isso é muito louco, né? Porque esse detalhe é crucial, né? Que você foi na base mesmo dele. O seu dinheiro que tá, sei lá, se você já investe na bolsa, o seu dinheiro que tá lá na bolsa não é seu também, é do Senhor. E eu fico pensando, né? Como vive um banco? O banco, ele pega dinheiro barato, né? Tipo, que a gente coloca lá como correntista e ele vende dinheiro caro. E aí o nosso dinheiro que tá lá no banco, ele não tá parado. O banco tá usando isso para financiar o que ele quiser. Agora, e se Deus de repente falar assim, cara, eu quero esse dinheiro aí para financiar algumas coisas, mas relaxa, porque o meu juros é melhor do que o do Itaú ou de qualquer outro banco. E assim, isso é muito louco, né? Porque não é o dinheiro da oferta, não é o dinheiro que você ofertou, é o dinheiro do seu investimento. Porque a Gold Street, ela não é uma ONG ou uma empresa missionária, uma instituição missionária, não. É um negócio que você coloca dinheiro para pegar mais dinheiro lá na frente. É um negócio. Só que nesse meio tempo do seu dinheiro crescer para você pegar mais lá na frente, eles estão investindo em empresas que visam e que honram os valores do reino. Inclusive, se tiver algum empresário, alguém que você conseguiu, pela graça de Deus, construir um patrimônio considerável, construir uma tranquilidade financeira ao ponto de investir, saiba, esse dinheiro de investimento é de Deus. Como o Kiko falou lá em Provérbios 3, no versículo 9, ele diz assim, honra o Senhor com todos os teus bens, e não com 10% do dízimo, com todos os seus bens. Então todos são todos, né, cara? Eu até dei um Google aqui, eu tava olhando aqui, tem gente que investe naquela SP500, né, que são as 500 maiores empresas da bolsa norte-americana. Eu não vou conseguir ler todas as 500 agora, mas, cara, tem muita empresa aqui, quem sabe, talvez tenha empresa aqui de cigarro, talvez tenha empresa aqui de maconha. Cara, vale a pena você conferir o que o seu dinheiro está financiando. Sim. E você que é empreendedor, saiba que você tem uma missão, fazer algo. Só que quando você tiver essa oportunidade de investir, invista em outros empreendedores que estão começando também, né? Sim, o lance da retribuição. E a gente não tá pregando aquele negócio de boicote a marcas, né? A gente tá, eu acho que a mensagem aqui ela é mais profunda, é uma mensagem que o Gustavo trouxe, na verdade, é uma mensagem de consciência, cara. Verdade. É aquele negócio, você de certa forma, não sei, não tô falando que isso é bíblico, é um pensamento mais moral do que bíblico, você acaba sendo indesculpável a partir de agora, porque agora você sabe que isso acontece, você sabe que tem essa oportunidade. Então, a partir de agora, você tem a consciência que talvez o seu dinheiro esteja financiando empresas que destroem famílias, empresas que viciam pessoas, empresas que só geram dano. Então, a partir de agora, se você ouviu até aqui, desculpa, mas a gente acabou de te tornar indesculpável disso, porque agora você sabe, você tem essa consciência, você tem que olhar para onde está indo o seu dinheiro. Exato. O que o seu dinheiro está financiando no final do dia, né? E a boa notícia é que existem empresas igual a Gold Street que, cara, tem aqui uma solução de Deus para o seu dinheiro. Aí você pode até pensar, cara, mas é sábio eu colocar em algo que, a princípio, os números e os gráficos não mostram que seja tão rentável quanto o meu investimento anterior? Cara, é bem provável. Por exemplo, a gente teve o caso da Linda Lee, que ela não lucra, muito tempo ela passou sem lucrar, mas aí começa a entrar a nossa missão, né? Eu vejo muito
É em Hebreus 11 que ele mostra a galeria da fé? No capítulo 12. É 11 mesmo, né? Ele fala algo que é muito, muito interessante. Ele mostra pessoas que, pela fé, abriram mão de coisas que eram lícitas a elas. E, cara, pela fé a gente vai ter que muitas vezes abrir mão de algo que os gráficos estão dizendo para ir e crer em algo maior, que é o caminho que Deus tem proposto para nós. Mas se você olhar pelo lado certo das coisas, você vai entender que se você entende que o Senhor é a fonte e você vai investir conforme aquele que a fonte quer, cara, o que é lógico é que a fonte se torne cada vez mais abundante, jorrando de forma cada vez mais abundante. Verdade. Você nunca vai ficar colocando a água numa caixa furada. Mas agora, se você é uma caixa que, putz, cara, que você sabe que você vai colocar e aquilo vai dar frutos, vamos colocar dessa forma assim? Caixa não dá frutos, mas beleza, você deve estar entendendo aí. A fonte vai se tornar mais abundante, porque é o caminho certo. Deus não vai colocar, cara, eu não posso derramar. Não que ele pense assim, não estou colocando parâmetros em Deus, mas só que é lógico que os recursos não vão chegar em maior abundância para algo que está sendo destinado a acabar com famílias, cara. Exato. Então, se você, cara, reconhece, cara, eu não vou ter lucro a princípio, um lucro tão bom investindo em empresas do reino como eu teria investindo em empresas de cigarro ou de bebidas. Mas, cara, confia, porque abre mão disso pela fé, confia naquele que é a fonte, e aquele que é a fonte não vai deixar que as coisas diminuam na sua vida, cara. Ele não vai deixar que você passe aperto ou dificuldade por você tá fazendo esse tipo de escolha. Eu já ouvi de várias pessoas que a gente ouve pela internet, especialistas em investimentos, e eu acho legal que os maiores, eles falam, cara, antes de qualquer coisa, você precisa ganhar dinheiro antes de investir. O segredo não tá no investir. O investir, cara, você aprende a poupar e tudo mais, mas só que o investimento ele potencializa. Mas a grana tá em você, a grana tá na entrada. Você fazer entrar mais, cara, é o que vai dar maior dinheiro para você no futuro. Então, eles estão de certa forma falando, o segredo tá na fonte. Não é onde você vai colocar. Então, segue esse conselho também dos especialistas, cara. Aumenta a fonte. E para aumentar a fonte, cara, obedece o que a fonte está mandando onde você deve colocar. Exatamente. E eu acho que vale fazer tipo um disclaimer aqui. Vocês aconselhariam aplicar toda a sua grana em um fundo de um VC, né? Um Venture Capital? Não. Um venture capital é capital de risco, é um risco altíssimo. O risco de investir em um fundo como esse é muito maior do que você investir na bolsa, muito maior. Então, cara, é parte do seu recurso, seja sábio com isso, tá? Parte do seu recurso você pode investir em um fundo que vai investir em empresas. Então, é importante ter isso claro. E outra, a mentalidade para você investir em um fundo como esse cara, esquecer essa grana por pelo menos 10 anos. A rentabilidade dela é muito grande. A rentabilidade de um fundo é muito grande. Só que o risco também é muito grande. Então, os melhores fundos do mundo erram muito mais do que acertam. Perdem muito mais dinheiro do que ganham. Só que quando ganham para valer. Então, só para quem está empolgado com esse papo, ótimo, isso é muito bom. Agora, tenha consciência que não faz sentido você pegar o seu dinheiro, a reserva da sua família, a reserva de oportunidades, reserva para emergências e colocar num fundo, porque você pode estar colocando sua família em apuro. Dito isso, se o CEO mandar, você obedece, né? Você faz o que ele e só mandar. Aproveitando também, a ideia aqui não é dar conselhos de especialistas que nós não somos. Exatamente. É trazer a consciência do que está por trás das siglas que você vê lá nas ações e de outras coisas. Trazer essa consciência. Agora, partindo daí, procure um especialista nessa área que nós não somos. Exatamente. Mas, na verdade, nós fomos, assim como você está sendo agora, e você foi no episódio com o Gustavo, a gente está reafirmando isso, nós fomos impactados com essa informação e é importante que essa consciência exista a partir de agora, né? Verdade. E um ponto aqui, só para a gente já começar a fechar, eu acho que, cara,
o nosso ecossistema de Kingdom Business no Brasil, ele está num processo de amadurecer, né? Então tem mais players surgindo, tem a Bluefields, a Gold Street, a gente aqui, tem a galera do Valorem, tem a galera do... Aí já é uma outra vertente, mas tem o BAN e o BAN Brasil. Tem uma galera, tá fomentando isso, né? Nós estamos fomentando o nosso ecossistema aqui. Mas é uma fronteira importante para você que é empreendedor, se você quer jogar em alto nível, uma matéria importante, se eu fosse montar um curso universitário de empreendedorismo, cara, precisa aí de uns 2 semestres sobre a questão de levantar capital, de levantar dinheiro, porque você precisa estudar sobre isso. Todo empreendedor, toda startup entende sobre isso, e se você quer ser um empreendedor de impacto, quer jogar em alto nível, você precisa entender sobre isso. Então vale a pena, e vocês vão ouvir muito mais sobre esses temas aqui nesse podcast, porque a nossa ideia aqui é ajudar a fomentar o Kingdom Business no Brasil, e isso precisa ser difundido, isso precisa ser divulgado, porque talvez essa seja uma das fronteiras aí para o nosso ecossistema. Beleza? Dito isso, tem alguma coisa aí para falar, Kiko? Não. A gente já pode encerrar por aqui. Então, fechado, galera. Ouça nosso podcast. Se você está gostando do nosso podcast, avalie lá no Spotify. Agora você tem como nos avaliar lá no Spotify e também lá na loja, lá nos podcasts da Apple. Então, se você tem um celular Apple, vai lá, nos avalia. Se você não tem, pega emprestado de algum amigo, procura Empreendendo no Reino, dá 5 estrelas lá que ninguém vai reclamar. E isso vai nos ajudar demais a difundir essa mensagem, beleza? Entra também no nosso grupo no Telegram, o link vai estar aqui no episódio do podcast, no seu player de podcast, e também no link da bio lá no nosso Instagram. Entra lá no grupo e pergunta, cadê você, Gabriel? Pra você descobrir por que o Gabriel não tá aqui hoje. Boa. Então é isso, pessoal. Obrigado, nos vemos na próxima. Valeu! Valeu, galera. Até mais. Você ouviu Empreendendo no Reino.